الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. Respeitados telespectadores, assalamu alaikum, mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Depois de termos louvado Allah subhanahu wa ta'ala nas suas qualidades incomparáveis com nenhum outro ser, e pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala que derrame paz e bênção para o selo e o carimbo da humanidade, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para a sua família e para os seus companheiros. Hoje nós vamos falar um pouco de forma resumida acerca do Salat Janaza. Vamos falar de um pouco só acerca dos benefícios e para quem é permitido fazer o Salatul Janaza. Dizer desde já que o Salatul Janaza é um dua, né? É um dua para a pessoa que faleceu. E este Salat Janaza não é feito a condição, para que possa dizer, a condição para que seja feito o Salat Janaza tem que ser um muçulmano, né? De acordo os fuqahas, até aquilo que eles nos explicam, eles dizem que tem que ser muçulmano, porque o Salat Janaza não é feito para uma pessoa que não é muçulmano. E o Salat Janaza ele tem que ser feito para o mayit que está livre de todas as impurezas, seja impurezas maiores ou menores. Não se faz o Salatul Janaza para um mayit que ainda não foi feito o ghusl. Isso significa que ainda não fizeram aquele banho recomendado pelo Sharia. E a outra coisa que explicam os fuqahas, eles explicam que na hora de fazer o Salatul Janaza, o Janaza tem que estar à nossa frente, tem que ficar à frente do imam e o imam tem que parar no peito, não pode parar logo assim na cabeça ou ao lado dos pés, ele tem que parar no peito. E também na hora de fazer o Salatul Janaza, o Salatul Janaza não pode ficar em cima, né? Por exemplo, as pessoas embaixo e o Salatul Janaza fica em cima ou por cima de um animal ou nas mãos das pessoas levantado para cima. Não, mas sim tem que estar no chão. Mas caso ocorrer algo que pode vir impedir que o janaza fique embaixo, por exemplo, houver muita água, a terra ou não permitir que fique lá, então eles dizem que não há nenhum problema de pôr o Salat Janaza já num lugar elevado, enquanto existir algo que justifica para essa tal ação. E existe mais outra coisa. No Salatul Janaza, alguns, como por exemplo Imam Abu Hanifa, Hanafis e Malikis, estou a dizer isso, são madhahibis. Estamos a falar do madhahib de Imam Abu Hanifa e Malikiya, né? Esses todos dizem que o Salah, posso dizer que o Mayit, aquela hora de fazer, para fazer o Mayit, fazer o coisa, então, o Mayit não pode ser feito o Salah enquanto o Mayit não está, posso dizer, não pode ser feito o Salat para o Mayit que não esteja presente. Por exemplo, para Imam Shafi'i, né? Para Imam Shafi'i e Imam Hanbali, eles disseram que não há nenhum problema de ser feito o Salat
al-Ghaibi, o Salatul Janaza Ghaibi. Por que estou a falar isso? Estou a falar isso porque alguns imãs dizem, por exemplo, o imam Abu Hanifa, ele diz que só o Salatul Janaza pode ser feito para um mayit que esteja presente, não um mayit que está ausente. Por exemplo, uma pessoa que morreu num outro país, então não pode ser feito o coisa do Salatul Janaza, segundo o imam Abu Hanifa e segundo o imam Malik. Eles dizem que não pode ser feito o Salatul Janaza enquanto o mayit está distante. Agora, mas existem aqueles que dizem que não há nenhum problema de ser feito, como estamos a falar do imam Shafi e Hanbali também. Aí nós estamos a falar, quase tem 3 opiniões entre os ulamás, o que eles falam acerca do Salatul Janaza Ghaibi. Ghaibi significa ausente, né? Significa ausente, é um mayit que não se encontra presente. A pessoa morreu onde morreu. Por exemplo, nós estamos aqui em Moçambique, a pessoa morre, por exemplo, em Maputo. Então, as 3 opiniões, uma das opiniões que eu disse que diz que não pode ser feito o Salatul Janaza, por exemplo, aqui em Nampula, porque a pessoa está muito distante, né? E existe a segunda opinião, que entra o imam Shafi'i, que diz que não há nenhum problema, pode ser feito. Por que eles estão a dizer que tem que ser feito? Pode ser feito por causa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele já fez o Salatul Ghaib para o rei da Abissínia, né? O rei da Abissínia, aquele que recebeu os muçulmanos, aquele segundo grupo, a irem para a Abissínia. O profeta sallallahu alaihi wasallam ordenar a irem para a Abissínia, que era quase 73 homens, se não estão a erro, e 11 mulheres, uma coisa desse, se não estão a erro, mas o número que me recordo bem é dos homens, que são 73 homens, em que este rei não era muçulmano, né? Depois de ele ouvir aos muçulmanos, ele depois ouvir a beleza do Islã, quando ele perguntou o que esse vosso profeta ensina, e eles começaram a explicar e recitaram alguns versículos, e ele tornou-se muçulmano. Mais tarde ele veio perder vida, e o profeta sallallahu alaihi wasallam teve o conhecimento através de Jibril alaihi salam, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez Salat Ghaib, né? Salat Janaza Ghaib, ele fez ausente quando ele não estava presente. Então essa é a prova que a segunda opinião leva a opinião do imam Shafi e Hanbali. Eles levam essa parte, dizendo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele já fez o Salatul Ghaib ausente para o rei da Abissínia. Mas enquanto a primeira opção diz que não, somente isso era para só o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E existe a terceira opinião. A terceira opinião que é de que sim, pode ser feito o Salatul Janaza Ghaib para uma pessoa que está distante, quando lá onde ele está não for feito o Salatul Janaza. Essa é a terceira opinião. Se lá onde ele está não foi feito o Salatul Janaza, então aqui pode-se fazer o Salatul Janaza. Mas melhor é fazer, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já fez, e isso no Sahihain nós encontramos isso, essa passagem que eu acabei por mencionar agora. Por isso não há nenhum problema de fazer o Salatul Janaza para o mayit que não está presente. Assim como eu dizia, que vou resumir. O Salatul Janaza, como eu dizia, é um dua para aquela pessoa que faleceu, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele aconselhou muito que quando a gente for a fazer o Salatul Janaza, então nós temos que ser sinceros no dua. Temos que ser sinceros na hora quando nós estamos a pedir o dua para o nosso irmão. Pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Idha hadartum al-marid aw al-mayit, faqul khayra, fa inna al-malaika yu'minuna ala ma taqulun." O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quando vocês
visitar um doente ou estar perante ao Salatul Janaiza para fazer o dua para um mayit, então vocês têm que falar boas coisas. Tem que falar boas coisas, porque os anjos, naquele momento quando vocês estão a falar, então os anjos, então eles dizem amina, quer dizer, acreditam em tudo que vocês estão a acreditar naquilo que vocês estão a dizer. Numa outra narração, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Idha sallaytum", quando vocês forem, idha sallaytum ala al-mayyit, né? Quando vocês forem a fazer o salat ou o dua para uma pessoa que morreu, فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء, então vocês têm que ser sinceros na hora de fazer o pedido, de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para ele. Então existe uma outra parte que o Salatul Janaza tem que ser na hora quando nós levamos o Salatul Janaza, temos que ser muito rápidos. Tem que apressar com o Salatul Janaza. Não é levar o Salatul Janaza e começar a andar devagar, mas sim tem que levar e estar a andar muito rápido, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Asri'u bil janaza". Então tem que fazer muito rápido, porque se for crente, vocês vão adiantar para o bem, né? Vocês vão adiantar para o bem. E quando for uma pessoa que não é crente, então também tem que ser muito rápido para poder vocês se livrarem dele, para irem deixar no lugar dele. Aquele que é crente, aquele que é mu'min, a gente adianta, corremos para ele, para ir ver aquele bem dele, para ele usufruir o bem dele que Allah subhanahu wa ta'ala reservou para ele. Numa outra narração, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: quando o mayit é carregado, né? As pessoas levam o mayit, aí neste preciso momento, as pessoas já carregaram, já colocaram nos ombros, as pessoas começam a andar. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: quando for um crente, ele diz "Qaddimuni, qaddimuni, qaddimun", significa que apressam. Ele pede que a gente faz apressar com o Salatul Janaiza, daquilo que nós falamos já antes, porque ele está a ver o bem dele, ele está a ver aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala reservou para ele. Por isso ele pede que façam muito rápido. E aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que quando for uma pessoa que não é crente, o que ele diz? Ele disse: "Ya wailaha, aina tadhhabuna biha". Então ele começa dizendo assim que: "Ai de mim, pobre de mim, onde vocês estão a me levar?". Então isso porque ele também sabe qual será a sua situação. Neste preciso momento, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: quando a pessoa começa a lamentar, começa a gritar, a pedir para que as pessoas lhe devolvam, quando ele está aí a dizer: "Para onde vocês me levam?", ele dizendo assim: "Ai de mim". Então nessa altura o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan". Então a voz daquela pessoa que está dentro de janaza é escutado, pois ele chega, todas as coisas conseguem ouvir a voz dele, menos o ser humano. Isso significa que naquela hora, os seus gritos, as árvores, as pedras, pássaros, começam a ouvir aquele grito, só menos o ser humano. E por que o ser humano, Allah subhanahu wa ta'ala, ocultou que ele não ouvisse aquele grito daquela pessoa que está a pedir, que está dizendo para que lhe devolvam, dizendo que onde vocês estão a me levar? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Lau sami'a al-insan la sa'iqa". O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: se o ser humano escutasse, se o ser humano ouvisse aquela voz daquela pessoa que está a gritar, eles poderiam desmaiar. É por isso, irmãos, quando a gente chega a agora posso dizer o comportamento, né? O comportamento que nós temos que ter perante o Salat Janaza é que muitas vezes a maioria de nós, quando chegamos para o Salat, no funeral, e aquela hora da oração fúnebre, aquela hora em quando as pessoas estão preparadas para o Salatul Janaza, nós temos já hábito, chegamos lá, só estamos a conversar, estamos ali num bate-papo, nós não prestamos nem atenção, né? Então, essas partes que nós estamos a ver, nós não sabemos qual será a nossa situação. Por isso, os sahabas, eles diziam que quando eles acompanhassem o Salatul Janaza, acompanhassem o Salat, que é o direito alguns direitos que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou acerca do muçulmano, o direito do muçulmano, onde o direito do muçulmano é você
como seu irmão muçulmano, acompanhar, levar o salat, levar o janaza dele. Então, os sahabas disseram, eles dizem que quando levavam o salat, quando levavam o janaza para o cemitério, eles no caminho passavam a chorar muitos, eles choravam muito. Não choravam muito por causa daquela pessoa, mas sim choravam muito por causa deles mesmos, porque eles não sabiam qual seria a situação deles. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Não existe ninguém que morre que não se arrepende. E aí perguntaram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Nadamatuhu ya Rasulullah?" Qual é o arrependimento dele? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "In kana muhsinan nazma an la yakuna izdada wa in kana musian nadima an la yakuna naz'a." É que quando for um crente, ele arrepende-se porque que eu não fiz mais, né? E quando for uma pessoa não crente, ele arrepende-se porque que eu não parei de fazer. Isso mesmo na nossa vida assim, normal, nós temos esses vários exemplos que a gente se arrepende. Por exemplo, alguém é um comerciante, quando ele compra um produto, né? Compra um produto e naquele produto ele ganhou mais, né? Na hora da venda ele ganhou mais, com certeza ele arrepende-se: por que eu não levei mais? Por que eu não comprei 3 caminhões, 4 caminhões? Porque ele iria ganhar mais. E quando a pessoa falha, compra uma coisa que não dá nenhum benefício, a pessoa arrepende-se: por que eu comprei isto? Então é a mesma coisa. Esse era um exemplo que a gente estava a dar, que acontece quando o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que ninguém morre que não se arrepende. E o mesmo crente, ele arrepende-se. E por que eu não fiz mais? Por causa de boas coisas que ele está a ver. Por isso neste preciso momento ele pede kadimuni, que ele pede que façam pressa, enquanto ele está dentro do seu janaza, Então isso significa porque ele já está a ver o bem, por isso ele está a pedir. Então, quando for um descrente, por isso ele lamenta-se, ele arrepende-se. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, ele disse: quando alguém morre, né? Quando alguém morre, os anjos dizem: "Ma qaddama", o que ele adiantou? E as pessoas dizem: "Ma taraka", o que ele deixou? É isso. Normalmente as pessoas, quando você, naquela hora, quando nós vamos para uma oração fúnebre, ou estamos no salat, para o salat al-janaza, ou no cemitério, a nossa preocupação é querer saber como é que aquela pessoa morreu. Enquanto a coisa mais principal era de fazer oração. A nossa preocupação quando estamos no salat al-janaza, numa oração fúnebre, ou no cemitério, o que a gente tem que fazer é chegar, manter-se em silêncio e estarmos a refletir, fazermos uma meditação e estarmos a pedir o du'a, estamos a fazer uma oração para aquela pessoa que morreu. Mas muitas vezes essa não é a nossa preocupação. Muitas vezes a nossa preocupação, quando nós chegamos lá, é aquilo que diz Abu Huraira, que as pessoas querem saber ma taraka, o que ele deixou. Aí as pessoas querem saber como é que ele morreu, né? Onde ele estava, como é que ele morreu, como que foram lhe levar, e como é que ele chegou, como é que lhe lavaram, e aí querem saber quantos filhos que ele deixou, esposas. Essa é a nossa preocupação. Não quer dizer que as pessoas não podem procurar isso, mas sim seria a segunda coisa que nós poderíamos fazer depois de nós fazermos a oração. Porque a oração é a coisa mais que ele precisa naquele preciso momento, naquela situação em que aquela pessoa se encontra. É somente oração, é somente o du'a. Por isso existe esse salatul janaza. Por exemplo, nós dissemos anteriormente que o salatul janaza é um du'a para aquela pessoa que morreu, né? Pedirmos a Allah para que Allah subhanahu wa ta'ala lhe perdoe as suas falhas. Eu não gostaria muito mais de fazer isso, de prolongar, a não ser que falar, como eu dizia, que vou falar de uma forma resumida, porque falamos de falar de janazah, tem tanta coisa que nós poderíamos falar, que é a própria oração, como é que tem que ser feito. Inshallah, qualquer dia nós iremos falar quantos takbirates tem para o salat al-janazah, e por enquanto nós hoje vamos terminar aqui, e só pedir, irmãos, que quando chegamos no falecimento, temos que ter muito cuidado. Há outras pessoas que quando sentam de uma forma de fazer um quadro. Eles fazem um quadro deles ali, sentam ali com um estilo, sentam com um estilo. Até os outros vão mais. Há outras pessoas que começam a falar até de futebol, outros começam a falar de negócio. Quer dizer, nós não conseguimos pensar que aquela pessoa já se foi e pode ser a minha vez. É uma lista
meu irmão, nós estamos numa bicha. Aquela pessoa já se foi, pelo menos ele já foi. Já, não sei, Allah subhanahu wa ta'ala sabe melhor, mas nós ainda estamos na bicha, sabe? Dói muito quando você está na bicha e não saber que horas você pode entrar. Então, isso dói bastante, que Allah nos dê mais compreensão e isso vai de acordo com aquilo que eu aprendi. Se algo está errado, não é outra pessoa, sou eu próprio, e peço sinceras as minhas desculpas. Wa hada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah sabe melhor.